à luz do que expus até aqui, pensar com os irmãos sobre algumas questões importantes na vida de quem vive o verdadeiro amor de Deus. Em primeiro lugar, quem vive o verdadeiro amor vive em comunhão com Jesus. Se você olhar para o texto, capítulo 13, ele diz que Jesus lava os pés daqueles que estavam perto. Eles comiam juntos. Atos capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar também é estar perto. Meus irmãos, só se tem tudo em comum quem compartilha a vida. Eu aprendo, à luz do que João apresenta na sua tese, que só se consegue viver o verdadeiro amor quem está em comunhão com Jesus. A segunda questão importante para quem vive o verdadeiro amor é que quem vive o verdadeiro amor é aquele que aprende com Jesus. O verso lá de João capítulo 13, verso 14, o Senhor Jesus disse: ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Se nós estamos em comunhão com Jesus, e se estamos aprendendo à luz das Escrituras o que Jesus espera de nós como povo de Deus, porque, meus irmãos, o desamor tem se propagado, porque os conflitos desse tempo são tão grandes. Precisamos olhar para dentro de nós e refletir à luz do que a Bíblia preconiza, se nós estamos de fato aprendendo com Jesus, ou se estamos desapercebidamente firmando estacas no legalismo desse tempo. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo. Meus irmãos, aprendem com Jesus aqueles que com Jesus aprendem a renunciar privilégios. Não ter por usurpação ser igual a Deus. O Senhor Jesus poderia ter tudo ali, mas ele renunciou privilégios. Perceba que o amor confuso está ligado ao egoísmo e às imposições mercadológicas. E o amor verdadeiro, à luz do que João apresenta, está ligado ao serviço. Quem vive o verdadeiro amor está em comunhão com Cristo, aprende com Cristo. E por fim, quem vive o verdadeiro amor obedece a Jesus. Versos 34 e 35, de maneira simplista: novo mandamento vos dou, que vos ameis. Algum tempo atrás, precisei tomar algumas decisões, como é normal a todo pastor que assume um novo ministério. Tomando algumas decisões, uma delas não agradou uma jovem da igreja. E essa jovem foi para as redes sociais e fez postagens e mais postagens, e eu não vi, mas alguns jovens prontamente tiveram o trabalho de printar todas as postagens e mandar para mim. E eu fiquei muito bravo. E eu disse: não pode, essa menina não pode fazer isso, eu vou tomar uma providência. E eu marquei com ela 5 vezes para nos encontrarmos. E em cima da hora ela desmarcava. E eu ficava esperando, com aqueles prints ali. Eu falava: quando ela chegar aqui, ela vai ter que me explicar isso. E, meus irmãos, ela marcava e desmarcava. O tempo passou,
Um ano se passou. Deus já tinha cuidado do coração dela e Deus também já tinha cuidado do meu coração. Até que um dia a secretária diz: pastor, a irmã tal está querendo falar com o senhor. E eu disse prontamente: marque tal dia. E aquela jovem entra no meu gabinete e eu já com o coração agora não mais duro, agora cheio de misericórdia, eu olho para ela com o olhar de amor de Jesus. E ela começa a conversar comigo e eu digo: minha filha, abro a gaveta, puxo aquele monte de xerox, coloco em cima da mesa e digo a ela: minha filha, nós precisamos conversar sobre isso aqui. Por que você fez isso? E ela, sem saber o que dizer, ela começa a chorar. E ela diz: pastor, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu quero que o senhor me perdoe. E aí eu pude levantá-la e dizer a ela: minha filha, eu te perdoo em nome de Jesus. Essa é a sua igreja, esse é o seu povo, e nós vamos caminhar juntos para a glória de Deus. Meus irmãos, quando nós aprendemos com Jesus, nós abrimos mão de privilégios humanos, nós amamos com um amor diferente, nós vencemos a dor, o ódio muitas vezes e a dureza do nosso coração, porque os discípulos de Jesus amam, se dedicam, se valorizam, se respeitam, se doam. Os discípulos de Jesus perdoam, proclamam que Jesus Cristo é o Senhor nas atitudes diárias, proclamam que Jesus Cristo é o autor da vida e Ele é a própria vida. Irmãos preciosos, a primeira epístola de João, capítulo 5, verso 3, ele diz: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, logo, o que o Senhor espera de nós não é difícil. Quem sabe, meus irmãos, diante das pressões desse tempo, nós precisamos intensificar a nossa comunhão com Jesus. Quem sabe, meus irmãos, diante das pressões desse tempo, nós precisamos sentar aos pés do Mestre e aprender novamente. Quem sabe, diante das pressões desse tempo, nós precisamos obedecer e amar no sentido de ser uma ordem, porque Deus não espera menos do que isso do seu povo. 1 João capítulo 3, no verso 16, ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que desafio, meus irmãos, amar com o amor de Jesus. Que desafio. É necessário, portanto, meus irmãos, a compreensão do amor de Deus. Quando entendemos que a cruz é a suprema expressão dele, porque ele deu a própria vida. A cruz de Cristo, meus irmãos, é inseparável da cruz do crente. Não é diferente. Nós também vivemos cercados de questões que pressionam, que assustam muitas vezes. Traições muitas, maldades, pressões, mas não obstante, nós somos fortalecidos, impulsionados, encorajados pelo amor de Deus que é derramado no nosso coração. Amém, meus irmãos? Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor, portanto, é um critério pelo qual os filhos de Deus podem julgar se verdadeiramente são membros da família de Deus. Isso é inegociável a nossa caminhada. Para João,
Quem não ama, permanece morto, pois a verdade sem amor é brutal, e o amor sem a verdade é hipocrisia. Os gregos conheciam muito sobre hipocrisia. O hipócrita era aquele que representava um papel. Hipocrisia era o que ele fazia. João vai usar esse termo, e Paulo também usa, para dizer que no reino de Deus não tem como não ser de verdade, porque é o que Cristo espera de cada um de nós. Que Deus assim possa nos abençoar, possa derramar sobre nós graça e nos impulsionar todos os dias a amarmos de verdade, a decidirmos entregar a nossa vida, pois fazendo assim, com certeza, o reino de Deus se expanderá. Que Deus abençoe os irmãos.